2 Pedro, capítulo de número 3. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo, houve céus bem como também terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos, a volta de Jesus é um dos assuntos mais tratados em toda a Bíblia. Foi uma promessa que Jesus ele fez
antes de ser assunto ao céu, antes de subir. Quando ele estava para subir, e é registrado ali no livro de Atos, no capítulo 1, ele subiu, e quando ele está subindo às alturas, aparecem 2 anjos, e eles falam a respeito da vinda de Cristo, aqueles irmãos que ali estavam assistindo, vendo aquele momento da subida de Cristo, dizendo que aquele mesmo Jesus que eles viram subindo, também voltaria para buscar o seu povo. Jesus, ele não falou o dia desse evento glorioso, mas ele disse que haveriam sinais que mostravam a aproximação da sua volta. Lembra quando Jesus ele está saindo do templo em Jerusalém? Está registrado no capítulo 24 de Mateus. E ele disse que haveria uma destruição ali da cidade, do templo. E os discípulos perguntam quando seriam esse dia final, das coisas que aconteceriam. Ele disse que o dia ninguém sabia e não seria revelado, mas haveriam sinais que revelavam, que mostrariam a aproximação da sua volta. Engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, a pregação do Evangelho a todas as nações, a apostasia. Muitas pessoas iriam apostar da sua fé. A manifestação do anticristo. Ele disse: olha, essas coisas são sinais que irão surgir. E que ninguém engane vocês. Estejam, pois, atentos. Jesus disse que quando isso acontecesse, era para nós estarmos acautelados, pois estaria muito próximo a sua volta. Aqui, irmãos, nesse último capítulo dessa segunda carta que Paulo ele escreve à igreja, é uma carta circular, é uma carta endereçada a todas as igrejas. Ele trata desse assunto. Ele trata da segunda vinda de Jesus Cristo. Pedro diz que essa segunda carta, assim como a primeira, ela tinha a intenção de quê? De despertar a igreja, de despertar os irmãos para os assuntos que estavam sendo tratados ali. E ele diz isso, que ele está escrevendo essa carta como ele escreveu a primeira, para despertar, para lembrar, para recordar os irmãos das coisas que estavam escritas, que foram ditas e ensinadas, das promessas do Senhor. Pedro diz que isso aconteceria, que era exatamente esse o motivo dele estar escrevendo e falando sobre isso. E por que ele vem falar, irmãos, a segunda volta de Cristo? Qual a necessidade dele falar da segunda volta de Jesus àquela igreja, naquela carta que ele estava escrevendo? Porque havia pessoas que Pedro denomina como escarnecedores, zombadores da fé cristã. E esses zombadores, escarnecedores, Pedro está dizendo, eles estão questionando a volta de Cristo. Eles estão questionando, dizendo que Jesus havia prometido voltar, mas os tempos haviam se passado e nada havia acontecido, nada havia mudado. Ele não tinha voltado, as coisas permaneciam exatamente como desde o início. Aí Pedro lembra eles que essa doutrina da volta de Cristo não tinha sido criada ou inventada por eles, mas que esse assunto da segunda volta de Cristo, ela é tratada em toda a Bíblia. E ele cita, olha, isso foi falado pelos profetas, isso foi ensinado pelo próprio Jesus, isso foi ensinado pelos próprios apóstolos que aprenderam dele.
Jesus, os profetas falaram desse assunto, Jesus, ele falou do assunto enquanto que esteve, os apóstolos ensinaram do assunto, daquilo que eles sabiam a respeito das profecias e daquilo que Cristo ensinou para eles. E aqui nós vemos, irmãos, que não há uma divisão entre Novo e Velho Testamento em relação ao assunto, mas o que há é uma harmonização entre o Novo e o Velho Testamento sobre a volta de Jesus. Há uma unidade na Escritura, como diz aí no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, irmãos, o assunto não era uma novidade, não era uma novidade da igreja, mas uma verdade que foi ensinada ao longo da história, até mesmo por aquele que existiu antes mesmo da história, que foi Jesus. Então Pedro, ele está instruindo os irmãos quanto à influência desses falsos mestres, que tentam convencer eles de que não iria acontecer isso. Esses falsos mestres estavam dizendo: olha, não haverá segunda volta de Jesus. Esses falsos mestres estavam dizendo: não haverá um dia final, não haverá juízo, não haverá condenação, não haverá nada disso, não haverá julgamento final. Irmãos, se a gente observar, há muito disso sendo dito hoje, há muito dessas coisas sendo faladas. Muitas pessoas estão descrentes da vinda de Jesus, muitas pessoas estão descrentes de que haverá um julgamento final, de que haverá um julgamento divino. Então, Pedro, ele então escreve, ele fala sobre esses últimos dias. Ele diz aí no versículo 3 ao versículo 5: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como também terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Irmãos, ele fala aqui sobre esse último dia, olha, nos últimos dias. E para a gente entender o que são esses últimos dias. Muita gente acha que os últimos dias é quando Cristo estiver pertinho de voltar. Mas os últimos dias é uma linguagem simbólica que corresponde desde a vinda de Cristo, a sua encarnação, até a sua segunda volta. Desde a sua primeira à segunda vinda de Cristo. Esses são os últimos dias. E ele está dizendo: olha, é nesse período que esses falsos mestres surgirão. E a gente tem visto, irmãos, ao longo do tempo, já no início, Pedro vendo a necessidade de escrever sobre isso, Paulo escreveu sobre isso, Tiago falou sobre o assunto, Judas falou sobre isso, o livro de Apocalipse fala sobre isso, porque haviam pessoas, falsos mestres, surgindo e falando que isso não aconteceria, que não haverá um julgamento final, que não haverá um dia em que todos irão comparecer diante do Senhor. E é bem verdade, irmãos, que quanto mais o tempo passa, mais esses falsos mestres têm se multiplicado, mais esses falsos ensinadores se multiplicam. A gente tem visto isso. Então Pedro aqui está advertindo que esses falsos mestres, eles têm um estilo de vida carnal. Olha, eles vivem segundo as suas próprias paixões. Esses homens vivem segundo os seus próprios desejos, as suas cobiças.
Às vezes até usa a palavra de Deus, mas de forma errada, deturpada. Então esses homens, eles não são dignos de confiança, porque o que eles ensinam são falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E aí, para combater esse tipo de pensamento, é que ele estava dizendo: olha, não vai acontecer isso, porque basta a gente olhar para a história. Desde o começo, houve céu e terra, os nossos pais morreram e nada aconteceu. Já se passaram muitos anos e nada disso acontece. Então Pedro, ele dá exemplo para refutar esse erro doutrinário. E aí ele diz aí no versículo 6 ao versículo 7, os irmãos acompanhem, diz assim: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, tem sido entesourado para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Paulo, ele dá exemplo, Pedro, ele dá exemplo para refutar esse erro doutrinário desses falsos mestres, de que Cristo não voltaria. Então Pedro lembra a eles, os irmãos, quanto ao julgamento de Deus através do dilúvio. E ele diz que o mundo daquela época foi destruído por água. E esse mundo que hoje existe, ele está dizendo, ele está sendo entesourado, guardado, reservado para o dia do juízo. Assim como também os ímpios não passarão, ou melhor, não escaparão por esse castigo de fogo. Observe, irmãos, que Pedro, ele usa o exemplo com a palavra de Deus. Ele diz: olha, a palavra que criou o universo, a palavra, ela trouxe juízo ao mundo, afogando todas as águas do dilúvio. Essa mesma palavra, ela vai tesourar esse mundo e os ímpios para o fogo. Então aqueles homens, eles tentaram enganar com as palavras dele, dizendo: olha, não haverá julgamento, não haverá juízo final, não haverá um dia de julgamento, não haverá fim do mundo, não haverá nada disso. E aí Pedro, ele usa a própria palavra, ele lembra as pessoas e os irmãos do que aconteceu no dilúvio, que Deus, ele destruiu as pessoas daquela época por meio da água. E diz: agora esse mundo está entesourado, ele será destruído não por água, mas por fogo. O fogo consumidor, o fogo que vai destruir todo esse mundo. E o fogo é que os ímpios também não escaparão dele. E aí, irmãos, eles tentaram enganar os irmãos com a palavra dele, dizendo que não haveria juízo final, não haveria julgamento. E Pedro, então, ele conforta e fortalece os irmãos com a palavra de Deus também. Porque aqueles irmãos estavam desanimados. Porque aqueles irmãos estavam desesperançados, sem esperança desse dia. Será que nós estamos crendo em vão? Será que não haverá a segunda volta de Cristo? Será que não haverá juízo final? Será que de fato haverá tudo isso? É de fato verdade isso que a palavra de Deus diz? Então Pedro, ele refuta esse pensamento com a palavra de Deus e dando exemplo do julgamento que teve no dilúvio. E aí então, Pedro, ele responde aos irmãos por que a demora da vinda de Cristo. Porque havia, irmãos, a dúvida, porque uma coisa era pessoas ímpias falando, dizendo: não vai acontecer isso. Uma coisa é alguém lá fora dizer: alguém que não crê em Deus, um ateu, alguém que não congrega, alguém que não acredita na Bíblia, dizer: nada disso vai acontecer, isso é blefe desses crentes. Isso é mentira. Uma coisa é isso, outra coisa é alguém que está na igreja, é alguém que diz: eu sou filho de Deus, eu sou crente, está com essa dúvida no seu coração. Então Pedro,
Ele refuta aqueles irmãos, aquelas pessoas, zombadores da palavra, com a própria palavra, e ele agora vai explicar para os irmãos, por que então que Cristo está demorando na visão humana? E aí ele vai dizer o porquê da demora. E aí o primeiro ele diz assim, olha, isso está acontecendo porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque isso vai acontecer, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E ele diz aí no versículo de número 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, Deus ele tem uma agenda que deve ser seguida, que deve ser cumprida. Jesus falou, ele disse, olha, vai acontecer muitas coisas antes da minha vinda. Vai acontecer guerra, rumores de guerra, vai se multiplicar a iniquidade, falsos profetas se levantarão, haverá esfriamento no amor em quase todos, haverá apostasia, haverá o levantamento do anticristo, o evangelho será pregado a toda criatura. Então há uma agenda de Deus para ser cumprida, e essa agenda, irmãos, ela é cumprida no tempo de Deus, não é em nosso tempo. E por isso Pedro está dizendo, olha, essa demora é por isso, é porque toda essa agenda tem que se cumprir. Então lembre de uma coisa, saiba de uma coisa, parece demorado para nós, mas para Deus não é. Deus não é limitado pelo tempo, nós contamos o tempo, irmãos, por segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, milênio. Deus, ele não conta, para Deus não há contagem de tempo. Deus, ele é eterno. Deus, ele sabe todas as coisas, está em todo o tempo. E então Pedro está dizendo, olha, essa aparente demora é por isso. É porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, e Deus tem uma agenda a ser cumprida. E tudo se cumpre no tempo de Deus, no Kairos, não é no Cronos, não é no nosso tempo. E aí ele começa a reforçar isso nos irmãos, dizendo o porquê dessa demora. E ele disse que Deus está demorando por quê? Porque ele está dando tempo para o pecador se arrepender. Está aí no versículo de número 9, ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, é exatamente por isso, Deus, o tempo ainda não chegou, não se cumpriu, porque Deus está dando tempo, porque há pessoas para ser alcançadas, há vidas para ser resgatadas, há almas para serem salvas, há pessoas para entregar a sua alma, a sua vida a Jesus. Há um evangelho para ser pregado a toda criatura, para que aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo sejam alcançados, sejam chamados, sejam convencidos pelo Espírito Santo, justificados pelo sangue do Cordeiro, adotados como filho. Então, irmãos, é por isso que Deus está, a nossa visão, a visão humana demorando, porque Deus está dando tempo. Deus, ele usa aí, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente. É por causa da paciência de Deus. E depois de dizer que Deus está dando tempo e que há uma agenda a ser cumprida, Paulo então ele vai dizer, aí no versículo 10, falar sobre a vinda de Cristo, ele diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Então ele está dizendo, olha, ele falou que a demora, visivelmente demora aos olhos humanos na volta de Cristo, é porque o tempo de Deus não é o nosso, porque Deus tem uma agenda para ser cumprida, Deus está dando tempo para o pecador se arrepender.
E então as pessoas poderiam dizer, então eu vou viver a vida do meu jeito. E aí, quando estiver perto de eu morrer, eu vou voltar para o Evangelho. Não é assim que muitas pessoas pensam e dizem. E aí Paulo então adverte ele dizendo, olha, esse tempo ninguém sabe como é. Ele é como um ladrão o dia do Senhor, é de repente. É de repente. Assim como é de repente também a nossa morte. Assim como a morte pode chegar para nós de repente. A gente pode, como aquele homem que foi noticiado que estava numa festa de família e morreu. Deu um ataque cardíaco. Quantos planos talvez que ele tinha para a vida, para o hoje, para o amanhã, para a sua vida. E se encerrou ali. Nós não sabemos, irmãos, o dia da volta de Cristo pode ser mais breve quanto nós pensamos. Ou o dia da nossa partida. Nós não sabemos. Então Pedro está advertindo, olha, não se deixe enganar, porque é uma agenda de Deus para ser cumprida, e vocês então vão viver de qualquer jeito. Não, porque esse dia é como um ladrão que vem, é de repente, é sem avisar, é sem dar um aviso prévio. Então, ele dá isso como um alerta, e Pedro ali usa essa expressão, a expressão que já havia sido usada por Jesus, que diz que o dia da sua vinda seria como um ladrão. Essa expressão já havia sido usada por Paulo, e ele usa essa expressão como um ladrão, ou seja, ele vem de surpresa, sem avisar. Então, depois de explicar isso, Pedro então vai explicar quais os efeitos então da volta de Jesus. Quais serão esses efeitos? E aí ele diz ainda no versículo 10, que quando esse dia acontecer, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele fala de algo que parece filme de terror, fogo para todo lado, em cima, no céu, na terra, as coisas da terra sendo atingidas, as construções, os feitos humanos sendo destruídos, dizendo que havia um incêndio global e que vai ser assim, derretimento de tudo no céu, na terra. Ele está dizendo, olha, tudo vai virar pó, tudo vai virar cinza nesse dia. Então, diante de tudo isso, que Cristo vai voltar, que haverá um juízo de fogo. Aí fica uma pergunta, como que a igreja deve então viver? E aí Pedro então volta para isso. Ele já adverte a igreja, ele refuta o pensamento errado de que não haverá o dia da vinda de Cristo, ele dá o dilúvio como exemplo. Ele fala porque da demora aparente aos olhos humanos de Cristo não ter vindo ainda. Ele diz, é porque o tempo de Deus não é o nosso, é porque Deus está sendo paciente para que o pecador se arrependa. E aí então ele vai dizer, ele fala que haverá, a igreja não deveria viver descuidada em relação a esse dia. E aí ele fala de como seria aí tudo isso, dessa destruição. Ele vai dizer, diante de tudo isso, como que a igreja precisa estar? E aí ele diz, primeiro a igreja tem que estar preparada. Versículo 11, diz aí, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Está dizendo, olha, tudo isso vai acontecer. Vocês estão sabendo disso. Então, como que vocês devem viver? E aí ele diz que, como essas coisas devem ser assim, a igreja precisa manter um padrão de vida, de comportamento. E como deve ser isso? Como deve ser se viver? Eles vão viver santo. Santo. O que significa a palavra santo? Ontem eu estava aqui expliquei isso para os adolescentes. Santo significa separado.
separado do mundo, do sistema do mundo, dos prazeres do mundo. É esse o significado da palavra hagios, santo. Separado. É manter-se, ser santo é manter-se purificado das corrupções morais e religiosas nesse século. Então Pedro está dizendo, olha, isso vai acontecer a vinda de Cristo e vocês têm que manter um padrão de vida de santidade. Um padrão de piedade. Piedoso, o que é a palavra piedoso? É fiel a Deus, a sua palavra, aos seus ensinos. É assim que vocês têm que se manter diante de tudo isso. E ele diz mais, que a vida da igreja, a nossa vida tem que ser esperando e apressando a vinda de Jesus. Aí no versículo 12 do texto ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esperando e apressando, desejando, a vinda de Cristo. Esperando é isso, é desejando, ansiando pelo dia do Senhor. E aí, irmãos, uma pergunta que fica é: você está esperando o dia do Senhor? Você deseja o dia do Senhor? Ele está dizendo, o sentimento que tem que haver em nós é quando você vai fazer uma viagem. O dia que nós vamos para o Rio das Pedras, vai passar 2 dias lá acampado. Tem menino que não dorme. Se dorme, mas é bem pouco. De madrugada já acorda. Quando dá 5 horas da manhã, já tem menino por aqui por o portão. A gente já escuta o barulho, os passos. Ansioso para ir. É exatamente, irmãos, assim que Pedro está dizendo, vocês têm que estar ansiosos, desejosos, pelo dia do Senhor, pela volta do Senhor. E será, irmãos, que nós realmente temos desejado esse dia? Será que nós não temos amado esse mundo a ponto de dizer, Senhor, fica aí mais um pouquinho porque esse mundo está bom, fique mais um pouquinho porque ainda tenho que realizar sonhos e desejos, fique mais um pouquinho porque eu tenho ainda que estudar e me formar, fique mais um pouquinho porque eu tenho que casar e ter filhos, fique mais um pouquinho aí porque ainda tenho que comprar uma chácara, uma casa. Será que não é esse o nosso sentimento, irmãos? Será que não é isso que tem tomado conta do nosso coração? Ou será que nós temos dizendo, Senhor, venha logo, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. E Pedro está dizendo, olha, a gente tem que estar esperando esse dia, com essa ansiedade, com esse desejo, e apressando esse dia. Apressando. Como que nós podemos apressar, irmãos, a vinda de Cristo? Pregar o Evangelho a todo mundo está na agenda a ser cumprida, na agenda de Deus. O próprio Jesus diz, o Evangelho será pregado a toda criatura. E essa parte da agenda, ela foi confiada à igreja. Ela foi confiada à igreja. Então é a igreja que vai pregar. Essa missão foi dada, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, foi dada à igreja. Não são os anjos que irão descer do céu para pregar, é a igreja. E será, irmãos, que nós temos cumprido essa parte, essa responsabilidade nossa, de pregar, de testemunhar, de falar do Evangelho às pessoas, ou nós temos nos esquivado? Porque parece, irmãos, que é isso que tem acontecido. Nós estamos muito mais preocupados, gastando mais tempo e energia com outras coisas. Para nós importa muito mais, talvez ter coisas, do que uma alma que perece. Nós tivemos a quinta-feira lá com o irmão Adriano na aldeia São Félix. E a felicidade que estava nele de ter recebido nós lá, da gente ter ido até lá. Ele disse, olha, quando eu cheguei lá, disse, eu nunca imaginei que vocês viessem aqui. Ele mora lá, só ele e a esposa dele, tem uma cunhadinha que está com ele lá. Não tem energia, essa hora ele já dormiu uns 3 sonos, né? Ele falou, eu nunca imaginei que vocês viessem aqui. Esse menino até falou, eu fiquei até desacreditado, porque deu 8 horas, não chegou,
deu 9 horas, não chegou. Irmãos, uma vida importa, uma alma importa. Quando Filipe estava pregando em Samaria, multidão de gente, o Espírito Santo então fala para ele: Filipe, vá até o deserto. Filipe foi até o deserto. Havia uma carruagem passando, o eunuco da rainha de Sabá ia naquela carruagem: corre e acompanha. Ele corre e acompanha. Ele então entra naquela carruagem, explica a escritura para aquele homem. Aquele homem crê no Jesus. Ele sai de um lugar que estava pregando para uma multidão de pessoas e vai pregar para uma pessoa no deserto. Mas parece, irmãos, que a igreja perdeu essa visão, esse foco de pregar o evangelho, de anunciar, de se doar, de se entregar. Então Pedro está dizendo: olha, aguarde a volta de Cristo, esperando. Mas também vocês podem esperar e apressar a vinda de Cristo, pregando o evangelho, porque essa parte da agenda Deus deixou com vocês. Deus deixou com a igreja, Deus deixou com nós de pregar o evangelho. Enquanto o mundo ele vive num lamaçal de pecado, nós não esperamos, irmãos, a melhoria desse mundo. Pedro diz isso. No versículo 13 ele diz: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O mundo vive num lamaçal de pecado, moral, espiritual, ético. E talvez muitas pessoas esperem a melhoria do mundo, da sociedade. O mundo não vai melhorar. Eu tive conversando isso com o Adriano, disse: Adriano, o mundo não vai melhorar. Muita corrupção, muita imoralidade. Talvez as pessoas esperem que a sociedade mude, que as gerações que venham mudem. Não vai mudar. A Bíblia diz isso. Nos últimos tempos os dias serão difíceis. E aí Paulo cita uma porrada de coisas lá que ia fazer com que esses dias seriam difíceis. Nós não esperamos, irmãos. O cristão verdadeiro não espera a melhoria desse mundo. O que nós esperamos? Novo céu e nova terra. É isso que Pedro está dizendo. Nós esperamos novo céu e nova terra. E então, irmãos, depois de Pedro, ele refutar os falsos mestres, reanimar os irmãos, encorajar, esclarecer os irmãos por meio da palavra, ele agora vai fazer tipo que umas aplicações finais. No versículo 14 ele diz: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, né? Que coisas? A vinda de Cristo, final do mundo, julgamento, fogo que vai consumir, destruir esse mundo, a destruição dos ímpios, novo céu e nova terra. Está dizendo, visto que essas coisas onde acontecer, né? Então, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Ele pede aos irmãos que se esforcem para viver em paz, em comunhão uns com os outros, sem brigar com as pessoas, com ninguém, sem provocar intrigas com ninguém. Olha, procurem viver da melhor forma possível entre vocês, em paz com Deus e em paz com o próximo, sem mácula, sem impureza, vivendo uma vida reta, irrepreensível, né? Sem culpa nenhuma, por causa do pecado que nos culpa. E aí, ele parte já para a parte final, dizendo que nós devemos viver, versículo 15 e 16, ele diz: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de certos assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que a ignorância, os ignorantes e os instáveis deturpam,
como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele está dizendo, olha, vai acontecer isso, como você deve viver? Aceitando a palavra de Deus, mesmo que às vezes não seja entendida. Já tem coisas que Paulo escreveu e fala que é difícil de entender, mas é a palavra de Deus, foi Deus que deu sabedoria a ele. Tem coisas, irmãos, que a gente não entende. Há mistérios na Bíblia, Trindade e tantos outros assuntos que a gente não entende. Predestinação é complicado de entender, mas está na Bíblia. Ele está dizendo, mesmo que vocês não entendam, eu continuo crendo na palavra. Continue crendo nessa palavra, porque é a palavra de Deus. E aí ele diz aí no versículo 17, que a nossa espera deve ser firmes na fé. Ele diz aí no versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha, não sejam pessoas fracas, que sejam levados por vento de falsa doutrina. Firme na palavra, firme no evangelho, firme no congregar, firme no servir a Deus. Não permita que falsas doutrinas e ensinamentos derrubem a firmeza de vocês. Façam de vocês que vocês vivam fracos na fé. E ele fala isso. Paulo, irmão, escrevendo para Timóteo, diz, Timóteo, há tantas heresias sendo pregadas, ensinamentos, mas meu filho, te mantém firme na palavra de Deus, naquilo que tu aprendeu desde o início, naquilo que tu ouviu, mantém-se firme na fé. E essa, irmãos, deve ser a nossa luta. Há muitos falsos profetas, falsos ensinamentos por aí, se multiplicando cada vez mais. E nós temos que não ser derrubados por esses ventos de falsa doutrina, mas manter firme, aguardando a volta de Cristo, sabendo que esse dia vai acontecer, firmado na fé, na palavra, não deixando de servir ao Senhor, não deixando de congregar, mesmo que muitas pessoas estão dizendo, não preciso congregar, eu posso cultuar a Deus em casa, não deixando de servir a Deus, esmorecendo da fé, mas vivendo e obedecendo a palavra do Senhor. E aí ele encerra dizendo no versículo 18, antes de você se tornar uma pessoa fraca, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Ele está dizendo, a forma de você não ser enganado, a forma de você não cair, a forma de você não desfalecer da sua fé, é você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E como que nós crescemos, irmãos, na graça e no conhecimento? Porque os dois têm que andar de mãos dadas. Ele tem que procurar conhecer a palavra de Deus. E como que eu vou crescer no conhecimento se eu não leio a Bíblia? Se eu não estudo a palavra? Se eu não venho para o culto? Se eu não venho para a escola dominical? Como que eu vou aprender da palavra de Deus? Crescer na graça também, na confiança, no amor de Deus. Então, irmãos, são esses conselhos para nós. Primeiro, haverá um dia final, haverá um juízo, haverá julgamento. Existe céu, mas também existe inferno. Há muitos falsos profetas enganando. Temos que permanecer na palavra de Deus. Temos que permanecer na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Almejar e desejar esse dia com ardente expectativa. Vivendo a palavra de Deus, pregando, anunciando o reino de Deus, cumprindo a missão, o ide do Senhor, a missão que foi dada a nós como igreja. Temos que
nos manter firmes na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, crendo na palavra, mesmo que às vezes pareça difícil para a gente compreender determinados assuntos, mas é a palavra de Deus. É isso que Deus deseja de cada um de nós, é isso que Deus deseja para a sua igreja. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E crer nisso, haverá o julgamento final. E onde você estará? De qual lado você estará? Você é daqueles que esperam novo céu e nova terra para habitar ali? Ou você é daqueles que irá habitar no lago de fogo e enxofre, com o diabo, seus anjos e seguidores? O dia do Senhor ainda não chegou, porque Ele está sendo longânimo, paciente, para que o homem se arrependa, para que o homem entregue sua vida, para que o ser humano entregue sua vida a Jesus. É essa a razão, a causa. Pense nessas coisas, clame ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, enquanto há tempo. Não sabemos, o dia do amanhã pode ser amanhecer com o tocar das trombetas, ou o dia do amanhã pode não chegar para nós. E onde iremos passar a eternidade? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela possa de fato ter falado ao coração de cada um. Que Teu Espírito, ó Deus, possa aplicar essas verdades em nossos corações. Haverá o juízo final. Haverá um dia final. Dia de fogo que irá consumir tudo. Haverá um julgamento em que muitos irão para o inferno e ali perecer eternamente. Outros irão habitar novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Esse dia não sabemos quando será,